Olá, muito boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio aqui na tela do canal AgroPlus. Obrigado pela sua companhia e no programa de hoje, que está só começando, tem 1 hora de debate por aí e hoje a nossa bancada digital está mais completa, que está difícil de arrumar espaço na agenda dos nossos comentaristas, mas hoje deu certo. Estaremos com a bancada tríplice por aqui. E ainda tem mais um participante, então o programa está muito bom, peço para você ficar conosco. Olha só os assuntos a serem debatidos hoje, pelo menos alguns destaques dos assuntos a serem debatidos hoje. Fávaro destacou, o nosso ministro da Agricultura destacou em uma reunião junto com a Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural, a CAPADR, da Câmara dos Deputados, para tratações do governo federal, destinadas à redução nos preços dos alimentos e ao enfrentamento do endividamento dos produtores rurais afetados por eventos climáticos. Bom, durante essa reunião, que aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira, dia 28, o Fávaro, inclusive, ele destacou as ações que seriam, segundo ele, para apoiar produtores, como ele disse, e daqui a pouco a gente vai tratar melhor, as medidas para controle da inflação, como redução de alíquota de importação de alimentos. Mas será que isso foi uma notícia boa para o produtor rural? Entre outras informações também, ele traz aí alguns outros destaques que gera controvérsias entre produtores rurais sobre, de fato, ter ajudado, ou que seja uma medida intencionalmente para ajudar. Vamos tentar entender daqui a pouco, ouvir os nossos comentaristas para que a gente possa entender melhor esse assunto. E olha só, a gente vai falar sobre soja também, já que com essas tarifas aí entre China e Estados Unidos, será que compensa a China comprar dos Estados Unidos com taxas lá em cima? Acaba não compensando, E aí, de quem que eles vão comprar? Do Brasil, correto? O Brasil é o maior concorrente dos Estados Unidos, mas e aí, será que o Brasil vai vender toda essa soja sem ter que mexer em nada aqui no mercado interno? Será que isso não vai afetar? O Brasil não vai ter que racionar, nem que seja um pouquinho? A gente vai tentar entender um pouco sobre isso também e falaremos sobre uma ótima notícia. Olha só que legal! Hoje de manhã, dia 29 de maio, de manhã, lá na França, a Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu finalmente o Brasil como país livre da febre aftosa sem vacinação. Olha só, isso aí deve ser uma abertura de mercados mais exigentes, a exemplo de Japão também. Como que a gente pode ganhar com esse status, que precisa ainda de um certificado, que tem algumas autoridades que estão lá, reclamaram, entre aspas, falou, a gente não está com certificado em mãos, mas já está valendo. Mas já é uma boa notícia, sobre isso que a gente discute hoje também, entre outros assuntos importantíssimos. Já vou fazer o convite para a nossa bancada tríplice aqui ficar completa. Vamos lá então, Daiane Kirnev, que é especialista em agronegócios, está conosco hoje, seu Bianco, que é especialista em negócios. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Daiane, estava sumido uns dias, chega mais, seja bem-vinda de volta, aprendeu muito por aí esses dias, Boa noite, Jassan, boa noite, Bianco. Sim, eu estava fazendo uma especialização da Academia de Lideranças, inclusive, que é da ProSoja, e o tema justamente era comunicação. E a gente sempre tenta buscar o melhor para a gente poder comunicar de forma mais clara para o telespectador, Jassan? Voltou, acho que parece que até mais revigorada, mais animada. Gostei, fez bem para você. Seu Bianco, seja bem-vindo mais uma vez. Temos assuntos importantíssimos. Para o Brasil é importante esse reconhecimento como livre da febre aftosa sem vacinação, Boa noite, Jossan. Boa noite, doutora Daiane. Boa noite a todos que nos assistem. É um marco importante, Porque existem muitos países que são muito exigentes. Então, principalmente aqueles países que têm poder aquisitivo
altíssimo e consumo muito bom, eles são exigentes nesses fatores. E aí, então, se abre um mercado imenso que pode resultar em lucros para o produtor brasileiro. Muito bem falado. Vamos discutir, então, mais a fundo sobre isso daqui a pouquinho. Por enquanto, temos outros assuntos para discutir e eu faço o convite para os nossos amigos telespectadores. Vamos debater o agronegócio? Vamos lá, amigos e amigas, começamos falando do nosso governo federal, mais especificamente da nossa pasta, o Ministério da Agricultura, já que o Fávoro ontem, numa reunião junto com a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, trouxe aí o que seriam pontos para apoiar produtores. E aí eu fiquei meio assim, né? E aí em conversa com um produtor, ou outro com vocês por aqui, eu perguntei, essas medidas são de fato para apoiar produtor? Em conversa a gente havia até debatido sobre isso. Mas há controvérsia sobre a fala dele contra os demais, contra os produtores de fato. Ele falou, nas falas deles, assim, ó, que ele apresentou medidas adotadas pelo governo federal para controle inflacionário dos alimentos, como a redução temporária das alíquotas de importação. Daiane, nós comentamos sobre isso aqui, como que reduzir as alíquotas de importação poderiam prejudicar o produtor. Aí eu só vou trazer para complementar essa informação. Ele disse ainda que contribuiu com a queda nos preços ao consumidor. Entre os efeitos diretos estão as reduções de 13% no preço da sardinha, 34% no azeite, 23% no café e 14% nas bolachas, entre outros produtos. Vamos lá. Primeiro, eu vou até me recordar, eu vou trazer de volta uma fala que eu trouxe. Sardinha é algo que alguém aqui come no dia a dia, eu acho que não faz diferença nenhuma no bolso do consumidor, a grande massa brasileira. Então, reduzir 13% no valor da sardinha não faz muita diferença. 34% no azeite, quando na maioria das pessoas usam óleo de soja, o óleo de soja é o mais barato, mais acessível. Quem é que usa azeite? Ainda mais depois de uma elevação gigantesca. Se você for olhar os preços dos azeites no supermercado, você se assusta. O café subiu, o que era digno de reduzir um pouquinho, mas ainda não sei se vocês sentiram isso. E 14% nas bolachas, que é uma pequena redução, mas é algo que acredito que tem um consumo muito grande entre os brasileiros. Mas o fato aqui, meus amigos, é que ele está falando, eu acho que ele errou e se equivocou um pouquinho sobre quem ele teria beneficiado. Primeiro que não tem benefício nenhum para o consumidor final. Aliás, algum benefício, mínimo que seja, mas um benefício. Mas para o produtor, Daiane, eu não estou vendo benefícios nessas medidas apresentadas por ele. Ele falou também do plano safra, na vontade de trazer uma equalização das taxas de juros, a prorrogação das dívidas dos produtores rurais, que eu e o seu Bianco comentamos ontem por aqui, mas isso na verdade é resolver um problema que eles mesmos criaram. Então eu estou vendo assim, nessa fala, uma tentativa política de melhorar a imagem e não de fato mostrar as medidas positivas que foram realizadas pela pasta. Daiane. Justamente, Jassan. O que a gente tem visto é que o governo está criando um problema para resolver um outro que ele criou. Olha só como as coisas têm acontecido, né? O preço dos alimentos está em alta por conta dessa inflação. E o que é inflação, né? É o gasto desenfreado do governo que não para de gastar e aumentar o custo da máquina pública. Se eles fizessem uma redução, uma contenção de gastos públicos, isso com certeza reduziria o preço dos alimentos, da inflação, dos juros. Aí o que acontece? Aí eles vão lá e retiram as taxas de importação. O que vai acontecer? Pode ser que aparentemente, para o consumidor, esses produtos fiquem mais baratos por hora. Porém, para quem é produtor rural sabe que esse tipo de estímulo é muito ruim, porque você está
competindo com o mercado desigual, né? Porque quando a gente vai levar nossa mercadoria, muitas vezes nós pagamos taxas em impostos, e daí para eles trazerem para cá, para dentro do nosso país, que é o maior país em produção de café, por exemplo, aí nós vamos trazer um produto lá de fora, que nem é uma região que produz tanto café e nem com tanta qualidade quanto o Brasil, com preços mais baixos, com alíquotas mais baixas, porque o produtor rural brasileiro paga muito imposto, né? Então, nós sabemos que o nosso produto não vai ser competitivo nesse tipo de situação. Então, essa fala do Fávaro, ela vem contraditória, com certeza, né? Porque sabemos que a redução efetiva dos custos inflacionários não são contidas com uma imposição e uma regulamentação de mercado, que é o que eles estão fazendo, né? Você regular o mercado. Inclusive, há pouco tempo falava-se em aumentar as taxas de exportação, ou seja, nós seríamos penalizados ainda por conta de um gasto desenfreado do governo. Então, não se faz, não se resolve problemas criando mais problemas, e sim resolvendo o primeiro. Seu Bianco, ontem na sua fala por aqui, a gente falava sobre Fávaro também, e na sua fala o senhor chegou até que de uma maneira bem discreta, mas deu uma elogiada ao Fávaro, e até falando que ele pode chegar até o final do mandato do presidente Lula na posição dele de ministro. Isso aqui a gente não considera, isso aqui eu tenho certeza que o senhor, no seu ponto de vista, com todo o seu conhecimento, sabe que isso se trata de uma medida política, né? De uma conversa política para tentar elevar os padrões que não estão nem um pouco bons. Dá para a gente considerar isso aí, essa fala dele? Como é que o senhor recebe essa fala dele, que seria para agradar e apoiar produtores, quando na verdade apoio a gente não vê aí, né? José, está faltando aí nesse discurso dele, que ele disse que estaria beneficiando produtores, ele faltou dizer que beneficia produtores internacionais, menos o produtor brasileiro, porque se nós estamos importando produtos de outros países, nós vamos beneficiar o produtor lá do outro país. Então não tem maneira. Aí aquele elogio que eu dei a ele ontem vai por água abaixo, porque perde toda a credibilidade quando ele diz que vamos incentivar a produção nacional, vamos fazer tudo isso para ajudar o produtor brasileiro. Que maneira? Isso aí está prejudicando. Outra coisa, você mesmo comentou agora que todos esses produtos aí fazem muito pouco peso no consumo da maioria da população brasileira. Então, são só medidas políticas, como você mesmo disse. Isso nos leva a perder cada vez mais o crédito junto aos políticos. São só pessoas que querem vantagem dentro e simplesmente só na parte do discurso. Então, além disso, nesse mesmo dia ele falou muito de uma coisa que eu gostei muito seria do incentivo dos fertilizantes de empresas brasileiras, de terem os fertilizantes. Para quê? Fertilizante é segurança nacional. Você imagina se no mundo houverem guerras, principalmente da onde se produzem os fertilizantes, e a agricultura brasileira não possa importar fertilizante, quanto menos nós vamos produzir dentro do nosso país. Então, isso é segurança nacional. Então, é muito bom que haja o incentivo por parte do governo para que nós sejamos independentes. Porém, como que nós vamos concordar e como que nós vamos aceitar a conversa dele e dizer que vai levar adiante disso? Se ele nos dá a primeira notícia, que é um incentivo para o produtor brasileiro, a importação de produtos que vão prejudicar principalmente o produtor brasileiro. Incentivo ao produtor internacional, essa aí foi boa, hein? Acho que foi o erro, né? Faltou esse termo aí, ele não deixou claro para quem que era o benefício. Bom, e fica difícil da gente entender, né? Porque da dificuldade nos números, já que o Brasil está celebrando uma super safra histórica. Estamos ultrapassando 330 milhões de toneladas de grãos. Mas aí vem esses desafios, né? Que, enfim, fica difícil da gente entender como que a conta não fecha.
Daiane, para a gente encerrar esse assunto. Jossan, um tema muito impactante também que eles discutiram foi sobre o endividamento do produtor rural. Quem esteve no circuito da ProSoja pôde acompanhar que todos os produtores que fizeram fala, todos eles mencionaram o mesmo tipo de dificuldade, problemas com custeios, o plano safra com os juros maiores e os produtores rurais com endividamentos que precisam ser prorrogados. E o produtor rural do Rio Grande do Sul também, porque a gente tem visto quanto tempo já esse problema se estendendo e nada sendo feito até hoje, né? Então, que esses ministros consigam fazer uma solução efetiva para os produtores do Rio Grande do Sul, principalmente que tiveram a sua safra lá perdida por causa de questões climáticas, né? E também outros produtores que tiveram perda na sua produtividade e estão aí com dívida e não conseguem muitas vezes refinanciar as próximas safras. Então, não só no Rio Grande do Sul, quanto em outros estados brasileiros que estão desde o ano passado sofrendo com o clima, com um problema de incentivo e acesso aos recursos que venham ser planos efetivos para essa categoria. Tá certo. Agradecendo aí o comentário de vocês e acho que continuamos de olho. Pode falar. Posso acrescentar? Ele falou muito que da produção, que o plano safra é uma... Já volto. Não é só o plano safra que é maior, a pluma é maior. Então, automaticamente, teria que ter muito mais crédito. E eles falaram também que iriam dar esses incentivos que a doutora falou, incentivos não, mas a prorrogação das dívidas por causa dos problemas no Rio Grande do Sul. Já faz mais de ano, será que leva-se mais um ano para daí eles dizerem que vão planejar e daí que vão prorrogar e que é aí que eles vão aceitar? Então isso é muito demorado, é muito complicado ou no meu entender, é muita conversa e pouca ação. Muito bem falado por vocês. Vamos lá então movendo para o nosso próximo assunto que gira em torno da lei do licenciamento ambiental, o marco do licenciamento ambiental, que é algo que nós conversamos há alguns dias atrás com Neri Geller, né, que trouxe um ponto de vista sobre isso, que é o mesmo dos produtores rurais. Conversamos com ele, foi bem interessante. Mas agora a gente também vai conversar com outra pessoa que também está muito por dentro disso tudo, para que a gente possa entender um pouco melhor, mas daqui a pouquinho. Vamos fazer o seguinte, a gente vai conversar com o vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, o Luiz Bir, que já participou com a gente aqui, o nosso telespectador já conhece ele muito bem. Então vamos fazer uma pausa. Logo depois do nosso intervalo, a gente volta falando do marco do licenciamento ambiental, ainda vamos falar sobre soja e sobre o reconhecimento do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação. Muita gente celebrando muito bem essa notícia, hein? A gente volta já. O Agrodebate desta quinta-feira está de volta, dia 29 de maio, quintou, estamos juntos. E agora vamos falar de lei do licenciamento ambiental, que é algo que gera uma controvérsia, mas nem todos estão em controvérsia, já que tem alguns apoiadores do meio ambiente, o pessoal do meio ambiente tem gente que está contra. Mas quando se fala de direita e esquerda, se tratando de política, parece que os dois estão de acordo, a esquerda e a direita, para que isso seja destravado, que é uma lei que vem para desburocratizar toda uma burocracia que envolve o licenciamento ambiental, e essa é uma pauta que está desde 2004 tramitando. Começou na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, ficou 4 anos no Senado, se eu não me engano, agora volta para a Câmara dos Deputados e a gente está aí numa fase de pré-aprovação
desse projeto para que ele vire uma lei, né? Para que a gente entenda um pouco melhor sobre isso, vamos começar aqui conversando com o seu Bianco e a Daiane. Seu Bianco, a gente recebeu outro dia por aqui o Neri Geller, que nos ajudou a entender um pouco sobre esse assunto, que é de interesse de muita gente. Inclusive, a Ferrogrão está dentro desse assunto, que é algo que deve trazer menos emissões de CO2, deve estimular a economia. Então, a gente tem só coisas boas a se falar, até porque são atividades de baixo impacto ambiental que estão dentro dessa lei, né? Então, a gente tem que debater sobre isso, não deixar de lado, né? Então, Jussá, é uma lei que automaticamente, ou principalmente, ela iria agilizar todo e qualquer serviço, principalmente serviços ambientais. Isso beneficiaria produtores, baixaria custo e daria agilidade. Mas, para a gente entender melhor, aí nós vamos ter um convidado especialista. Daiane, vamos lá, tua opinião bem rapidinho antes da gente chamar ele. A aprovação desse projeto ela é essencial e fundamental, haja vista que o processo hoje é muito burocrático, né? Existem inúmeras normas e leis que prevê a questão do licenciamento ambiental e isso acaba dificultando, né? É uma morosidade, uma dificuldade sempre que a gente precisa fazer alguma coisa, mesmo quando não tem um impacto ambiental, que foi o que a gente mencionou na semana passada aqui, que é uma estrada que já é aberta, por exemplo, só a fins de pavimentação é uma grande burocracia. E nós temos, Jossan, outras coisas também que vão ser beneficiadas, construções, inclusive de hospitais. A gente tem tanta burocratização para coisas que só melhoram a qualidade de vida da população e a economia também. Bom, muito bem. Uma entidade que está muito por dentro disso tudo e acompanhando de perto essa discussão é a ProSoja Mato Grosso. O Lucas Costa Berber, que é o presidente da instituição, participou inclusive de uma reunião com a frente parlamentar da agropecuária, né, FPA, para discutir esse projeto de lei. Tinha lá a Tereza Cristina, que é a nossa senadora aí lá do Mato Grosso do Sul, relatora da proposta, né, e essa reunião teve foco em discutir os avanços e os impactos desse projeto de lei. A gente vai receber o vice-presidente da ProSoja Mato Grosso, Luiz Pedro Bir, que topou conversar com a gente mais uma vez por aqui. Bir, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E esse é um assunto que ele trata de desenvolvimento, a gente está falando de desenvolvimento para muita gente nesse caso? Jossan, boa tarde, Daiana, seu Bianco, é um prazer estar novamente aqui com vocês. E sim, a lei do licenciamento, ela realmente impacta na vida de muita gente. E assim, Jossan, a narrativa de quem não quer que a lei seja aprovada é que nós teremos uma fragilidade na questão da análise ambiental de empreendimentos que potencialmente podem causar algum dano ao meio ambiente. E isso não é verdade, né? Isso é uma narrativa de quem quer travar o país, porque em nenhum lugar do mundo nós temos uma burocracia tão grande para aprovar investimentos que são fundamentais para toda a população, né? A gente se fala-se muito da Ferrogrão, mas não é só a Ferrogrão que seria impactada. Muitas estradas, por exemplo, a BR-242, que cruza o estado de leste a oeste, também seria impactado. E assim, gente, a gente não pode demorar 7, 8, 9, 10 anos para aprovar um licenciamento de um empreendimento que vai trazer riqueza, que vai trazer qualidade de vida para a população, né? Nós temos que lembrar que a sustentabilidade ela é baseada em 3 pilares. O ambiental, que a gente precisa estar de acordo, está correto ambientalmente. O social, que aí sim abrange a vida e a qualidade de vida de toda a população. Então, para ser sustentável, precisa ser socialmente justo, né? E o econômico, ela precisa ser viável economicamente. O projeto ele precisa dar dinheiro ao longo do tempo
E esses são os 3 pilares para ser sustentável. E nós vemos com esse projeto com esse projeto que facilita o licenciamento, um avanço nos pilares sociais e econômicos da sustentabilidade, que com certeza vão trazer para o Brasil uma maior agilidade, maior qualidade de vida e mais dinheiro para a população brasileira. Muito bem. Tayane? Oi, Bir. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui conosco falando desse projeto tão importante que é o licenciamento. Eu acredito que ele seja um destrave nos projetos ambientais, né, que antes a gente demorava tanto. E você trouxe um dos projetos que estão, inclusive, nesse impasse já há alguns anos parado por falta de licenciamento, que é a Ferrogrão. E quais serão os impactos se ele for aprovado? E se você acha que será aprovado logo? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre os impactos da Ferrogrão, os impactos positivos para a nossa população também. Afinal de contas, o barateamento de um frete também reflete diretamente para a população. Certeza, sabe? A Ferrogrão ela deve escoar mais de 50% da soja do Mato Grosso, então é muito volume, é muita coisa. E nós temos uma melhor eficiência logística com a Ferrogrão, com o transporte através de ferrovias, quando se fala em custo, mas assim, o custo é muito importante, essa diminuição de custo, então é menos dinheiro que é jogado no lixo, é menos dinheiro que é queimado através de caminhões, né, que o frete de caminhão ele é ineficiente para distâncias maiores. E a Ferrogrão também, além disso, ela traz um impacto ambiental importante. Ela vai deixar de consumir carbono, como a ferrovia ela é mais eficiente tanto financeiramente como ambientalmente, ela deixa de consumir carbono nesse transporte dessa safra. E nós temos impactos, além de financeiros, impactos ambientais positivos, e com certeza com mais dinheiro sobrando no bolso do produtor, mais rentabilidade hoje que temos uma situação tão difícil no ambiente produtivo mato-grossense, a Ferrogrão só tem a ganhar. E sim, com essa nova lei de licenciamento, a gente vai conseguir liberar a Ferrogrão mais rápido, porque é inadmissível um licenciamento ambiental durar 7, 8 anos, mais tempo do que a previsão de obra. Então, nós estamos gastando mais tempo com a burocracia do que gastaríamos para construir essa ferrovia, né? Então, é um recorde vergonhoso para o país, é um recorde vergonhoso para o Brasil, e nós devemos pressionar o Poder Executivo, a Câmara dos Deputados e o Congresso para que, de fato, as alterações que foram propostas no Senado sejam aprovadas pela Câmara dos Deputados. O Bir mencionou aí, né, da redução das emissões de dióxido de carbono. Bir, eu estou no site da ProSoja aqui, ó, numa notícia que vocês divulgaram, e daí só para complementar a informação, estima-se que o projeto vai reduzir, a Ferrogrão no caso, né, vai reduzir em até 40% das emissões de dióxido de carbono, o que representa uma redução de 3,4 milhões de toneladas de carbono por ano. Então a gente está falando de muita coisa, 40% é um número expressivo. Então a gente tem que ficar de olho nesses números que trazem benefícios. Seu Bianco. Minha pergunta seria assim, esses ambientalistas, ou pelo menos essas pessoas contra, eles alegam o que em cima disso? Porque, veja bem, mesmo que seja num setor que eu estou mais à frente, que é o setor de loteamento, que essas licenças ambientais, seja para você fazer o asfalto no loteamento, seja para esgoto, seja... Porque hoje precisa-se de 1.000 licenças, certo? Elas iriam ajudar a dar agilidade e automaticamente baixaria-se o preço do próprio terreno para o consumidor final.
o que essas pessoas que são contra alegam? Na verdade, assim, eles alegam maior risco ambiental, né? O maior risco de haver danos ambiental e que o licenciamento não seria de fato tão rigoroso quanto é hoje. Mas, assim, a questão da eficiência não tem nada a ver com a, a demora para se aprovar um licenciamento ambiental. Não quer dizer que ele seja melhor ou pior do que o licenciamento ambiental que é aprovado rápido. Por exemplo, no caso da Ferrogrão, olha o dano que nós tivemos ao meio ambiente por deixar de ter a Ferrogrão. Ela poderia estar economizando o dióxido de carbono que é emitido hoje pelos caminhões, já por 6, 7, 8 anos, que é o tempo que ela está parada com esse licenciamento. Então, não faz sentido, não tem lógica esse argumento de que o licenciamento ambiental vai se tornar um pouco mais frágil. Não, apenas foram criados protocolos a serem seguidos e que exigem maior celeridade dos órgãos que aprovam o licenciamento ambiental. Eu acho que a gente está muito travado, Bier, num pensamento que, sempre foi assim de um jeito, então a gente não pode aceitar uma mudança. O negócio, eu acho que é buscar conhecimento, buscar quais são os prós e contras, ao invés de ficar criticando e patinando numa opinião que já se torna antiquada. Porque a gente está trazendo dados aqui o tempo todo e que mostram redução de emissão de CO2, enfim, outros benefícios. Então, tem que analisar e estudar as mudanças para que não fique muito ignorante aí, né, nas informações. Jossan, é isso mesmo, assim, nós conseguimos entender quando existe o argumento de que a licença ambiental tem que ser bem feita, isso nós estamos de acordo. Agora, defender a ineficiência do Estado em demorar anos e anos e anos para emitir uma licença ambiental não dá. A gente pode cobrar que ela seja bem feita e a gente deve cobrar que ela seja bem feita, mas a gente não pode defender que ela demore anos. Então isso é inadmissível. Agora, isso nos leva a suspeitar que existem pessoas que elas querem o não desenvolvimento do Estado, o não desenvolvimento do Brasil, porque é o único argumento para defender a demora das licenças. Não existe outro argumento plausível que defenda a demora das licenças, a não ser de pessoas que querem o atraso do país. E, assim, a ProSoja Mato Grosso não tolera isso, não tolera esse tipo de argumentação. E sim, nós vamos defender um processo eficiente, um processo que proteja o meio ambiente, mas um processo que seja célere, que não trave a gente na tão temida burocracia. Muito bem, nos encaminhando para finalizar, Daiane. Bier, essa informação que você trouxe é muito relevante. A gente não consegue entender como que um projeto dessa magnitude fez 21 anos de tramitação, né, para essa aprovação. Ela já teve inúmeras alterações também, e a gente vê que agora pode ser que esteja se desenrolando para que seja liberada. Porém, a gente não sabe ainda por que essas pessoas elas ficam jogando contra o time, né, literalmente. Afinal de contas, aqui a gente não fala de um projeto que vai agredir o meio ambiente, muito pelo contrário. Inclusive, nesse projeto de lei, ele também prevê sanções, né, muito grandes, inclusive, para aquelas pessoas que não cumpram a legislação, é isso? Exatamente, o projeto é um projeto rigoroso, ele não foi feito na base do oba-oba, e infelizmente ele demorar 21 anos para ser aprovado, para tramitar, é algo que nos espanta, que nos deixa
um pouquinho confusos a respeito do que é prioridade no Brasil ou não, né? Para nós, sojicultores, para nós produtores rurais, que gostamos de ver a transformação, gostamos de ver o progresso, a gente não consegue entender o porquê esse projeto não foi mais célere e por que demorou tanto tempo para ser aprovado. Mas, assim, entre ser demorado e mais demorado ainda, nós ficamos contentes com a aprovação dele no Senado e também ficamos satisfeitos com a redação dele. Vamos deixar de olhar o passado e trabalhar para que esse projeto comece a funcionar o mais rápido possível. Seu Bianco. É importante da gente dizer para toda a população que nessa licença, vamos dizer, você se autodeclara, você declara que você tem a adesão e o compromisso. Não é nada que você vai fazer ilegalmente. Então, é muito difícil da gente ver que isso não tenha tramitado tão, vamos dizer, tenha demorado tanto, mas infelizmente é assim, acredito eu, e penso que é a sua opinião também, que isso aí tem muito interesse comercial fora em cima dessas ONGs ou dessas pressões. Exato, seu Bianco, nós somos crescidos o suficiente para assumir compromissos. Essa tutela que o Estado brasileiro tem sobre o cidadão, nós cremos que é algo prejudicial, né? Então, o Estado brasileiro, ele assume que todo mundo é culpado até se provar inocente. E nesse caso, onde, por exemplo, o produtor rural, mas a autodeclaração das conformidades ambientais que passará a ser necessária, é algo que inverte a lógica, né? Então, a grande, imensa maioria dos produtores rurais tem boa fé, tem maturidade para assumir compromissos, conseguir operar assumindo compromissos e, se de fato não cumprir os compromissos que assumiu, existe o rigor da lei, existe a pena para isso, mas assim é um passo que hoje nós damos a uma situação em que considera o cidadão brasileiro como inocente, digamos assim, até que se prove o contrário, né? Então, nós assumimos o compromisso, fazemos nosso papel e nada estando à margem da lei, a vida que segue, é a desburocratização de toda essa parte ambiental quando se trata de atividades de baixo impacto ambiental. Bier, eu achei muito bom na tua fala, você trouxe no começo, né, os pilares da sustentabilidade, o ambiental, o social, o econômico, né, os 3 pilares. Então, a gente sabe, quem está por dentro do que a ProSoja vem fazendo, está por dentro que vocês têm esse pensamento, esse coração para fazer as coisas dessa maneira, da melhor maneira para todo mundo. Então, só agradecer a vocês pelo trabalho prestado, da maneira que tem conduzido tudo isso e sempre estando dentro dessas pautas, né, buscando o reconhecimento para o produtor rural, o melhor para o produtor rural e, claro, para toda uma sociedade sem passar em cima de ninguém. Então, parabéns a vocês, obrigado e deixamos o espaço aí para suas considerações sobre esse assunto. Jossan, um prazer sempre estar com vocês. Eu gostaria de entrar de novo nesse assunto. Quando a gente fala de sustentabilidade, muitas vezes, quando se ouve a palavra sustentabilidade, todo mundo pensa diretamente no meio ambiente. E sim, o meio ambiente é um dos 3 fatores importantes a ser considerado quando o assunto é sustentabilidade. Porém, o que acontece é que pessoas, de vez em quando, mal intencionadas, outras vezes bem intencionadas,
esquecem de os outros dois fatores primordiais da sustentabilidade, que é o social e o econômico. E nós temos que olhar isso de maneira cautelosa, cuidadosa, para não esquecer nenhum dos pilares que a sustentabilidade, que é premissa da sustentabilidade. Então, nós realmente precisamos ter esse olhar atento, precisamos ver como a sociedade ela se comporta através dos nossos atos, das leis que são inseridas dentro do cenário brasileiro, e também economicamente, porque, gente, nós precisamos nos desenvolver, a gente precisa de comida, nós precisamos de um bem-estar da população. E de nada adianta nós termos floresta em tudo que é canto se a população que vive nela vive mal. Então, é nosso dever olhar para a população, para a parte social e para a parte financeira de todo o ato que a gente tomar. Então, Jossan, eu gostaria de abusar da tua paciência e dar mais um recadinho aí pro pessoal que é a nossa audiência. Nós amanhã estaremos na verdade hoje ainda, estaremos em Vera, falando sobre a rodada técnica, e depois de amanhã estaremos em Alta Floresta, para mostrar para o produtor o trabalho de pesquisa e quais são as informações que o Centro de Pesquisa da ProSoja tem conseguido fazer e conseguido trazer benefícios para o produtor. Então, o produtor desses municípios estejam presentes. Vai ser um prazer estar com vocês, falar um pouquinho de técnicas e tecnologia no campo. Vale a pena acompanhar sempre os trabalhos da ProSoja, que além disso, rodando também com o circuito da ProSoja. Enfim, vocês estão muito ativos aí dentro da sociedade, fora os outros programas que vocês têm aí que beneficiam diretamente escola, alunos, enfim, toda a sociedade de maneira geral. Então a gente tem a parabenizar mais uma vez, agradecer, e o tempo é teu, meu caro. O tempo que você quiser usar aqui, vocês têm livre. Obrigado mais uma vez, então, pela sua participação. Um grande abraço, Bir. Um grande abraço, seu Bianco, Daiane, Jossan. Já estou me sentindo em casa quando vem aqui. É muito bom estar com vocês. Obrigadão. Valeu, obrigado você. Tamo junto. Até uma próxima. Daqui uns dias a gente chama de novo. Valeu. Bom, meus amigos, eu acho que nós vamos fazer uma breve pausa. Alguém quer fazer mais alguma colocação ainda sobre esse assunto, seu Bianco? Nós temos que dar os parabéns ao BI e a todas essas pessoas que criaram, que estão na ProSoja, dedicam o seu valioso tempo para defender a coletividade, para defender tudo nós. E nós temos a honra de ter a Daiane aí, que faz parte dessa agremiação, desse time fantástico que defende tanto o agronegócio. Daiane, é isso aí. Parabéns para você também, viu? Faz parte da ProSoja. Obrigada, Jossan. Obrigada, Bianco, pelas parabenizações. Realmente é uma associação que defende a população e o agronegócio, né, de uma forma muito efetiva, e traz muitas verdades, né, sobre o uso, sobre a atividade. Olha, toda vez que a gente conversa com eles, eu sempre aprendo um pouquinho mais, né? Essa questão de sustentabilidade é uma pauta muito interessante, e o Bir já ensinou a gente por 2 vezes coisas diferentes sobre sustentabilidade. A primeira delas foi que quando a gente produz mais, a gente está sendo sustentável também. Então, a gente tem que aliar a tecnologia para conseguir ser sustentável, e também que não é só o meio ambiente que traduz a sustentabilidade, né? Mas sim as pessoas e a parte econômica. Então, quando a gente produz de acordo com a legislação, com os critérios, com as normas, nós estamos sendo sustentáveis também. Então, o produtor rural, ele faz as práticas sustentáveis. E isso são informações muito relevantes para a população saber o que de fato acontece no campo. Muito bem falado.
Tá bom, então, encerrando, mais uma vez parabenizando pelos trabalhos e estamos de olho aí nos desdobramentos a respeito desse assunto. Vamos fazer mais um intervalo? Na volta, a gente fala sobre o reconhecimento internacional do Brasil livre da febre aftosa. Tem muita gente celebrando e o brasileiro, todo brasileiro deveria celebrar. Vamos entender melhor um pouco daqui a pouquinho. O intervalo é rápido, voltamos já. O Agrodebate desta quinta-feira está de volta com notícia boa. A Organização Mundial da Saúde Animal reconheceu o Brasil como um país livre da febre aftosa sem vacinação, o que é um momento histórico para a cadeia agroindustrial da carne bovina. O Brasil obteve hoje, viu? Foi hoje de manhã, dia 29 de maio, quinta-feira, hoje de manhã foi celebrado isso aí. Em uma cerimônia que aconteceu lá na França, e esse status sanitário foi aprovado durante a realização da... eu não sei falar, como é que é? 92ª, 92, Assembleia da Organização Mundial da Saúde Animal, que termina hoje, né? Está terminando hoje lá em Paris. E a Associação Brasileira dos Frigoríficos, entidade que representa os frigoríficos de carne bovina, parabenizou a todos que contribuíram direto ou indiretamente. Teve Famato, que está lá presente também, que celebrou muito, teve aplausos. Tereza Cristina, senadora, está lá também. Tem equipe técnica do Ministério da Agricultura também. Então, assim, e é um trabalho que ele não é de uma pessoa. E assim, tem as pessoas que encabeçam esse trabalho e buscam a realização dele. Mas no final das contas, quem que é o maior merecedor disso tudo? O produtor. Gente, olha, que maravilha a gente chegar num status como esse. Vamos entender um pouco melhor sobre isso? Seu Bianco e Daiane Kirnev, seu Bianco especialista em negócios, Daiane Kirnev especialista em agronegócio. Seu Bianco, isso não é, como diria, né, em outros termos, isso não é pouca, é muita coisa. Então, a gente deve celebrar e celebrar muito. Por quê? Porque não é pouca porcaria. Não, é muito vantajoso, é um mérito principalmente do produtor brasileiro, as entidades brasileiras correram atrás, mas o mérito mesmo é do produtor brasileiro por estar nesse status. Esse status melhora muito e vai dar mais renda, principalmente ao produtor brasileiro. Por quê? Porque se abre outros mercados e principalmente mercados mais exigentes, como o Japão, Indonésia e outros tantos. E abrindo mais mercados, mais produtos que o produtor brasileiro pode vender, e esses mercados mais exigentes, eles são mais exigentes em virtude do quê? Que eles têm um poder aquisitivo superior aos demais. Então, eles têm o direito até de ser mais exigentes. Portanto, parabéns a todos, produtor brasileiro, governo brasileiro, todas as entidades que estão envolvidas, que de hora em diante a gente pode agora vender para mais lugares e até a preços melhores. Daiane, ótima notícia, né? Produtores e toda a comunidade brasileira celebrando. É a primeira vez que o Brasil alcança essa condição de excelência, né? Nos seus controles sanitários, mas o trabalho não termina por aí, porque precisamos continuar, né? O produtor precisa continuar com um trabalho árduo para que a gente mantenha essa posição. Com certeza, Jossan. E aqui a gente quer deixar os parabéns a todo pecuarista, produtor, né, de bovinos, que fez um excelente trabalho. Não é à toa, esse título é o mérito só deles, porque eles ficaram aí por décadas vacinando corretamente e também tomando atitudes e medidas sanitárias
que foram muito favoráveis. Agora, falando um pouquinho sobre a febre aftosa, ela é uma doença que não tem cura, ela não tem cura, não tem tratamento, mas ela se resolve naturalmente. O problema é que ela tem uma disseminação muito rápida, ela é muito contagiosa. Então, quando o gado chega a pegar, ele tem que ser todo dizimado, todo morto. Então, traz muitos prejuízos, né, à população em geral, porque se os produtores têm prejuízo, a população também vai ter. Afinal de contas, se o produto fica escasso, no mercado fica caro. Então, a gente tem que torcer para que todo mundo vá bem e para que a nossa carne tenha sempre qualidade. E a gente sempre comenta aqui que o brasileiro, ele tem muitas práticas sanitárias adequadas, né? Como nenhum outro país. É por isso que nós ficamos tão revoltadas aquela vez que a França fez críticas à nossa carne, né? A carne que é tão rigorosa, tão controlada. Então, não faz o menor sentido quando a gente ouve esse tipo de acusação. E deixar novamente os parabéns aí por esse título aos pecuaristas, que eles são os grandes merecedores desse título. E principalmente o pecuarista matogrossense, porque o rebanho matogrossense é de aproximadamente 32 milhões de cabeças de gado, sendo o maior produtor nacional, né? Com papel protagonista, portanto, nessa conquista, porque é o produtor matogrossense o maior incentivador disso no caso, né? O Estado ele seguiu rigorosamente todas as diretrizes do Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, contribuindo com esse sistema robusto aí de vigilância, controle e compromisso dos produtores rurais. E essa certificação concedida aí pela Organização Mundial da Saúde Animal, ela reconhece não apenas o fim da vacinação contra a doença, mas também a competência técnica e a responsabilidade coletiva dos envolvidos na cadeia produtiva. Essas são palavras da FAMATO, né, no site da FAMATO, que tem os representantes, o presidente, o vice-presidente lá na França, orgulhosos recebendo esse status, né? E a Daiane mencionou, são anos, né, de esforços por parte do produtor rural, e esses anos eles também geraram despesas, seu Bianco. O senhor falou que gera mais renda porque abre novos mercados, você pode vender mais. Mas assim, não que gere um impacto financeiro muito grande, mas a vacina, além dela, alguns países, pelo fato de você vacinar e não querer consumir aquela carne, a vacina ela te traz um gasto a mais, um trabalho a mais ali assim. Então é uma economia também, né? Logicamente, a vacina tem um custo e além desse custo tem muito trabalho. Você está vacinando animal por animal. E esses animais, eles são vacinados numa determinada local do próprio animal, e nesse local, geralmente, essa parte onde é injetada a vacina também fica uma mancha, e aí então o consumidor não aceita isso na carne. Daiane falou muito bem também dos sintomas, vamos dizer, do que é que ataca a febre aftosa, mas o sintoma mais visível assim no animal é que ele começa a babar, né? Esses animais começam a babar e ela é um pouquinho diferente, a aftosa, da gripe aviária, que a gripe aviária ela não é transmitida aos seres humanos. A febre aftosa, ela pode até, é difícil, mas ela pode até ser transmitida para seres humanos. Então, o melhor mesmo é você, aquilo que a gente comentou ontem, José, mesmo, houve um foco, vamos eliminar isso para que não se expanda para o resto do mundo, e aí vai ter a dificuldade, ou vai faltar alimentos para o mundo inteiro, porque se houver todos esses problemas no mundo inteiro, haverá falta de alimento. Ontem a gente comentou, também a Daiane falou das críticas do povo francês lá, do governo francês sobre nossa carne, mas nós estamos movendo, o Brasil está movendo uma ação contra os supermercados que fizeram esse boicote.
Então, a ação deles de boicotar nossa carne, de repente a reação nossa, não que a gente queira indenização financeira, que é um dos pedidos, mas o que nós queremos mais é a retratação para provar que nosso produto tem qualidade. Por parte da CNA, né, esse pedido aí. Então a gente também busca aí reconquistar nossa posição que a gente vem comentando aí, de responsabilidade, etc. O que fizeram com umas palavras aí de tratar a gente como se fôssemos irresponsáveis. Bom, mas a entrega oficial do certificado, minha gente, vai acontecer na próxima semana, tá? Em Paris, pela presidente da OMSA ao governo brasileiro. O documento vai ser um símbolo do esforço conjunto entre setor público e privado para elevar ainda mais o padrão da produção animal brasileira. Vai poder conquistar mercado como Japão, Coreia do Sul, enfim, só benefícios. O tempo de hoje acabou, meus amigos. Daiane, obrigado por hoje. Obrigada, Jação. Obrigada, Bianco. E um tchauzinho duplo aqui pela Vini pro Pietro. Beijos para você, telespectador, também. Valeu, seu Bianco. Obrigado por hoje. Valeu, obrigado, Jossan, obrigado, doutora Daiane, e obrigado a todos que nos assistiram. Seguimos acompanhando as informações. Amanhã temos mais Agrodebate. Valeu, meus amigos. E a você, telespectador, obrigado também pela companhia. Amanhã estamos de volta com 1 hora de debate agro. Tchau, fui.